Pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Vamos começar mais uma semana. Eu espero que vocês tenham tido uma semana de descanso, de repouso, super tranquila. E vamos começar com a nossa aula de geografia. Quero pedir vocês que peguem os livros, vocês que têm os livros. Abra lá na página de número 381. E nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, ok? Vamos começar a leitura? Bom, os povos indígenas foram os primeiros a habitar a área onde hoje se encontra o território brasileiro. Depois vieram os portugueses, colonizadores europeus, que escravizavam indígenas e africanos. Esses três grupos, indígenas, europeus e africanos, deram origem ao povo brasileiro. Mais tarde, vieram outros povos de diversos continentes. Então, nós vamos juntar um pouquinho com a aula de história, né? Lembra lá sempre que a tia Bárbara falava para vocês da chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras? Os primeiros habitantes do Brasil eram os índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinham os índios. Os portugueses, então, vieram colonizar a terra. E com o passar do tempo, eles trouxeram os africanos, que foram os escravos. E esses três povos deram origem à formação do povo brasileiro. Estima-se que antes da vinda dos colonizadores, havia no Brasil mais de 5 milhões de indígenas. Cada aldeia tinha seus hábitos, costumes, tradições, crenças e maneiras de construir habitações, ou seja, cada um tinha a sua própria cultura, né? O modo de caçar, pescar, cuidar dos filhos, plantar, colher e fazer festas era transmitido de pai para filho. Atualmente, entretanto, existem apenas cerca de 600 mil indígenas. Para entender como a população indígena diminuiu tanto, é preciso voltar no tempo. Então, é preciso que a gente retome desde o início, lá em 1500, quando os portugueses chegaram. Os portugueses quiseram dominar a terra. E com isso, muitos índios que não aceitavam esse domínio português foram, então, escravizados, muitos foram mortos, houve muitas guerras. Com o passar dos anos e os portugueses dominando cada vez mais as terras brasileiras, os índios foram ficando cada vez mais escassos. E atualmente, olha só, 600 mil indígenas. Tinha 5 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram aqui. E hoje a gente tem cerca de 600 mil indígenas. Então, os índios cada vez mais foram sendo escassos no nosso país. Mas eles não deixaram de fazer parte do nosso povo, porque a mistura dos portugueses com os índios, dos índios com os africanos, dos portugueses com os africanos, foram gerando uma nova população para o Brasil. Bom, em 1500 chegaram os portugueses, né? Como eu falei, que fundaram vilas e cidades. E eles exploravam o pau-brasil, plantaram cana-de-açúcar, algodão e fumo, extraíram o ouro e os diamantes. Como precisavam de mão de obra, escravizavam os indígenas que tentavam fugir ou lutavam até a morte. Além disso, os portugueses trouxeram muitas doenças com as quais os índios nunca tinham tido contato, o que também contribuiu para dizimá-los. Em seguida, com a resistência indígena à exploração dos portugueses, os colonizadores passaram a trazer africanos para trabalhar como escravos nas plantações e nos engenhos de açúcar, no cultivo de algodão e fumo, na exploração de ouro e diamantes, nas fazendas de cacau e mais tarde também nas de café. Arrancados de sua terra, de sua aldeia e de sua família, os africanos também resistiam à escravidão por meio de revoltas, fugas e formação de quilombos. Um pouco da nossa aula de história, que a gente vê quanto que os índios foram sacrificados, o quanto que os negros foram sacrificados, e hoje eles fazem parte da formação desse nosso povo. Bom, dos portugueses, nós herdamos os traços culturais, como a língua portuguesa e a religião católica, que ainda é bastante influente no nosso país, Também herdamos muitas das culturas africana e indígena em nossa língua, culinária e religião, por exemplo, né? Por último, depois da chegada dos portugueses e dos africanos, o Brasil começou a receber os imigrantes italianos. Então, com o fim da escravidão, precisava de gente para trabalhar na colheita de café. E aí, os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil para exercer esse trabalho foram os italianos.
Logo em seguida vieram os espanhóis, os árabes, os japoneses, os coreanos, os chineses, os alemães, os poloneses, os russos e outros povos. Hoje, seus descendentes estão espalhados por todo o país, trabalhando no comércio, na indústria, na agricultura. Muitos ainda continuam imigrando para o Brasil. Afrodescendentes, brancos e indígenas misturam-se ainda se misturam, originando os mestiços. Do relacionamento do branco com o indígena, surgiu o caboclo. Com o afrodescendente, o mulato. Do afrodescendente com o indígena, o cafuso. A essa mistura de etnias, damos o nome de miscigenação. Então, miscigenação é a mistura dos povos, ok? E aí tem um glossário dizendo para vocês o que é afrodescendente, que são aqueles que são descendentes dos africanos, e imigrante, nós já vimos isso no ano passado, é a pessoa que sai do país de origem para morar em outro, tá bom? Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão realizar as atividades lá da página 382 e 383, ok? Na página 382, vocês vão responder essa pergunta aí e justificar a resposta de vocês. Os indígenas vivem hoje como viviam no passado, antes da chegada dos europeus? Justifique. Vocês acham que é da mesma forma? Houve mudança? Resposta de vocês, tá? 383. Nós temos alguns números aí. Então, começa. Como se formou a população brasileira? Como que se formou, gente? Né? Com a mistura de povos. Explique o significado da palavra miscigenação. Acabamos de ler ali no finalzinho do texto. Pesquisando. Agora vocês vão fazer essa pesquisa aí com os familiares de vocês e responder no livro. A maioria dos brasileiros é descendente de algum povo estrangeiro. Pergunte a seus familiares qual é a origem de sua família. Utilize as perguntas a seguir. Letra A. De qual país vieram seus familiares? B. Quando ocorreu a viagem deles para o Brasil? Por que eles vieram para cá? C. Qual foi o primeiro lugar onde moraram? Quem que foram morar lá, né? Desculpa. Qual foi o primeiro lugar onde moraram e que foram morar lá? Deixa eu dar uma lida se essa pergunta está correta, porque se estiver errado, eu vou ter um piripaque. É por que foram morar lá. Faltou um porquê ali, tá bom, gente? Depois eu vou consertar. Por que foram morar lá? Então, é uma pesquisa, vocês vão fazer essas perguntas para os familiares. As respostas são pessoais, cada um tem a sua origem. Mas, se a resposta for não tenho ninguém, não tenho nenhum descendente, o que eu vou responder, tia Bárbara? Não. De qual país vieram seus familiares? Ai, tia, vieram do Brasil. Meus familiares são do Brasil. Quando ocorreu a viagem deles para o Brasil? Não houve viagem, eles já vieram daqui. São essas respostas, super simples, tá? Nada complicado, não precisa se descabelar para fazer isso, não. E depois vocês vão fazer o relembrando. Quais foram os primeiros povos a ocupar o território brasileiro? Né? Tá lá no início do texto. E vocês vão me dar 3 exemplos de povos que vieram de outros continentes para o Brasil. Nós terminamos de ler isso. Finalzinho do texto vocês encontram essa resposta, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem aqui na plataforma, que assim que eu puder eu respondo vocês, tá? Ó, um grande beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!